Olá! Vamos dar sequência ao nosso estudo das ações constitucionais. Na aula anterior falamos sobre aspectos gerais das ações constitucionais e hoje vamos trazer a parte especial e falarmos das ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade que nós temos no cenário jurídico brasileiro. Muito bem, queridos, nós temos 4 tipos de ações. Ação direta de inconstitucionalidade, conhecida por ADI. Ação declaratória de constitucionalidade, conhecida por ADC. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conhecida por ADO. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecida por ADPF. Então, nós vamos trazer brevemente sobre cada uma dessas ações para que possamos saber a diferenciação entre elas. Vamos começar pela ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade. O objeto dessas ações podem ser propostas, essas ações, lembrando, são de controle concentrado com aqueles legitimados universais e especiais que a gente já viu no outro encontro, tá? O objeto da ADI, da ação direta de inconstitucionalidades, podem ser leis ou atos normativos federais, estaduais ou distritais. Cuidado, municipais não estão aqui, tá? Então, federais, estaduais e distritais, desde que decorrente da competência legislativa estadual, editados após a promulgação da Constituição de 88. Então, esses são os requisitos, né? Essas leis ou atos normativos federais, estaduais, editados ou distritais, editados após a vigência, elas ostentam coeficientes de abstração, generalidade e autonomia, porque são leis e as leis elas estão lá no plano do dever ser. Elas não têm nenhuma ligação direta com os casos concretos da vida do dia a dia de cada um. São leis que são editadas e têm força normativa sobre determinadas situações da nossa vida concreta, por óbvio. Mas aqui a discussão se dá antes, se dá sem considerar essa incidência no plano concreto. Essa discussão se dá no plano abstrato da lei em si. O que não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Atos normativos distritais quando envolvam a competência municipal. Lembra, pessoal? Ato distrital, o Distrito Federal, ele funciona como estado e como município, tá? Ele tem essa composição mista. Quando a lei é decorrente da sua atividade estadual, cabe ADI. Quando a lei é decorrente da sua atividade municipal, não pode. Está negada o caminho da ação direta de inconstitucionalidade para ato distrital sob a competência municipal, tá? Então, também não entram leis anteriores à Constituição de 88, o que eu disse lá no início? Leis a partir da Constituição de 88, que é possível essa discussão por ADI. Anteriores, não, tá? Porque isso é resolvido, essas leis anteriores, elas são resolvidas pelo fenômeno de recepção ou revogação. Ou seja, uma lei anterior à Constituição que não se coaduna com a Constituição, ela é tida por revogada, ela não é tida por inconstitucional. Uma lei anterior à Constituição que se adequa à Constituição é tida por recepcionada, ela entra no arcabouço normativo atualizado a partir daquela Constituição que teve aquele marco inicial de todo o ordenamento jurídico de um Estado, tá? Também não entram no controle da ADI atos de caráter meramente secundário ou regulamentar, projetos de lei em andamento com trechos vetados pelo Executivo,
Nada disso, regulamentos, portarias, não pode entrar aqui nessa seara. E tampouco projetos de lei, ainda não é lei. Então, não é possível essa discussão em termos de ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade. No segundo ponto, a ação declaratória de constitucionalidade, vulgo ADC, tá? Ela se destina a atestar a constitucionalidade de lei ou de ato normativo estritamente federal. A ADC é federal, não tem a estadual, a distrital. A ADC é federal. O requisito específico para uma ADC se exige uma comprovação da controvérsia judicial relevante. O que seria isso? Sobre a aplicação do preceito, né? Demonstrando a ausência de uma definição vinculante pelo STF, está gerando uma insegurança jurídica, porque nos cenários judiciais do país, tá, existem decisões conflitantes em instâncias inferiores. Então, nada melhor do que parar tudo e ver se aquela norma pode ser declarada constitucional, para depois ter o reflexo nessas instâncias interiores. Então, aqui os legitimados, aqueles especiais e os universais, têm que trazer essa questão da controvérsia judicial relevante. Por quê? O objetivo dessa ação é preservação de segurança jurídica e estabilidade de leis federais. Lembra que aqui é só federal, tá? Estando condicionada à comprovação dessa controvérsia que ameace essa presunção de legitimidade e eficácia plena dessa lei federal no território nacional, tá? Muito bem. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, vulgo ADO, tá? Ela é voltada a combater o desrespeito da Constituição provocado por uma inércia ou uma omissão governamental, seja ela total, seja ela parcial, que impeça a plena produção dos efeitos de normas de eficácia constitucional, mas de eficácia limitada. Então, nós temos no texto constitucional algumas normas constitucionais que dependem da edição de leis para atingir a sua plena eficácia. No momento em que essas leis não são feitas pelo Poder Legislativo, essa eficácia da Constituição, ela fica tolhida, ela fica menor, porque ela precisa daquela lei para vir para o arcabouço nacional e atingir todos os seus objetivos. Quando nós não temos essa lei e ela se faz necessária para que a eficácia daquela norma constitucional seja ampla, abrangente, cabe a DO, tá? Então, ela se caracteriza como um processo objetivo, abstrato, e o seu objetivo final é a declaração da inconstitucionalidade por omissão estatal e a notificação do órgão competente para editar o ato normativo que se encontra faltante. Embora aqui se combate a inércia do poder legislativo. Como a gente sabe que existe muito problema nessa comunicação, então o judiciário determina que o legislativo faça a lei para suprir essa lacuna, existe também um remédio constitucional chamado mandado de injunção. Uma coisa que nós temos que diferenciar primeiro, a ADO é controle concentrado da constitucionalidade. Eu não estou ligada a um caso concreto, eu estou vendo que tem uma norma constitucional que depende de uma norma infraconstitucional e essa norma não foi editada e essa norma constitucional não atinge todos os seus efeitos. O mandado de injunção é um remédio subjetivo, um remédio constitucional de caráter subjetivo e concreto, dentro de um caso concreto. Ele é vocacionado a viabilizar a fruição
dessas liberdades, desses direitos, de prerrogativas que estão garantidas na Constituição e que a pessoa não tem acesso porque falta lei. Então, aqui no mandado de injunção, a jurisprudência do STF repele a concessão de providências cautelares, tá? Mas ele viabiliza, através do julgamento do mandado de injunção, viabiliza o direito no caso concreto para aquele cidadão naquela situação trazida, tá? Então, num primeiro momento, em termos de medida cautelar, ela é repelida, mas vai haver o julgamento e o judiciário vai suprir essa lacuna no direito individual do cidadão para que ele atinja esse direito de maneira subjetiva e concreta. Aí vai fugir do controle geral, tá? Por fim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, ela tem um caráter subsidiário e residual. A DPF, ela é cabível apenas se inexistir outro meio processual eficaz para sanar lesão a preceito fundamental decorrente de ato do poder público. Ela vem regulamentada na 9882 de 99 e ela foi concebida pura e simplesmente para preencher lacunas no sistema de controle concentrado. Os objetos da DPF, né, diferente da ADI e a DPF, ela admite um controle de direito pré-constitucional, ou seja, normas editadas antes da Constituição Federal. Lembra que eu falei na ADI? As normas são que se submetem à ADI é da Constituição para frente. A DPF, ela pode verificar normas anteriores à Constituição Federal ou ainda leis e atos normativos municipais. Lembra que eu disse que não entram os municipais lá no início? Por isso que a DPF ela é considerada um controle da constitucionalidade residual e subsidiário. Então, tudo que não está nas outras pode cair na DPF, tá? A subsidiariedade, ela atua como um filtro rígido aos atos do poder público meramente regulamentares, destituídos de intensidade ou densidade normativa direta e autônoma e continuam sendo idôneos para o processamento da DPF, sob pena de ser convalidada uma via extraordinária em sucedâneo recursal ordinário. Por isso que não pode ter uma outra lei ou uma outra ação, um outro meio processual cabível para essa discussão. Então, eu posso trazer agora, para encerrarmos o debate das ações, alguns exemplos, né? Por exemplo, a DPF 1201, que trata dos biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, que visa a proteção ambiental, tá? Dentro de um cenário de degradação e falhas em políticas públicas de prevenção ao combate de queimadas, tá? No estado de São Paulo, o STF, ele decidiu como medida cautelar em ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, lembra, aquela residual, né? Eles admitiram, tá, que o plenário determinou que a União e o Estado de São Paulo adotassem providências coordenadas e imediatas de fiscalização e combate ativo de incêndios florestais. Isso está contido no informativo 1205 lá do STF, tá? Aqui seria um instrumento para superar omissões estruturais e tutela dos direitos fundamentais ecológicos para essas e futuras gerações. Um outro exemplo, um outro caso emblemático que ficou bem discutido no Brasil foi a questão da vaquejada. Essa está na ADI, Ação Declaratória direta de Inconstitucionalidade,
número 5.772 do Distrito Federal, o plenário do STF julgou constitucional a legislação federal que classificava a vaquejada como patrimônio cultural imaterial, tá? Do povo brasileiro e equipara peões a atletas profissionais. Esse julgamento está no informativo 1207 do STF, se vocês tiverem curiosidade para uma leitura mais aprofundada. A decisão considerou que a prática dessa atividade, tá? Ela se conforma com a prática dada no artigo 225, parágrafo 7º da Constituição, contando que sejam observados os regulamentos de bem-estar animal e aplicadas severas sanções em casos de abusos e maus tratos físicos, harmonizando assim a livre expressão cultural com a vedação constitucional à crueldade do animal. Por fim, agora, mais recentemente, a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7925 e 7930 do Estado de Santa Catarina, que foi onde foi discutida a questão das cotas étnico-raciais, tá? No julgamento dessas ADIs, o STF declarou inconstitucionais as leis estaduais de Santa Catarina, que proibiam expressamente a fixação de ações afirmativas e cotas étnico-raciais em exames de acesso às instituições públicas de ensino superior. Isso consta no informativo 1213 do Supremo. Os fundamentos da decisão se embasam em três premissas. Primeiro, assentou que a proibição das políticas afirmativas, me permitam a leitura, atenta contra a igualdade material. Segundo lugar, viola a autonomia universitária. E em terceiro lugar, desrespeita tratados internacionais subscritos pelo Brasil com equivalência constitucional, especialmente quando a vedação legislativa não se apoia em avaliações técnicas previstas de resultados. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham compreendido a matéria e ficamos aqui encerrando esse momento. Até a próxima. Fiquem bem, um grande abraço.